Boa noite, caros alunos e alunas. É com prazer que eu aqui estou junto com a doutora, né, advogada, doutora do ponto de vista da lógica do advogado, mas quase doutora porque está terminando o doutorado, efetivamente. Então, Quase doutora. é só formalizar no sentido de que há uma certa coerência no convite, uma certa responsabilidade no convite, no sentido de que a gente está pensando na formação do administrador e trazendo gente competente para poder colaborar nesse processo, né, que não é um processo tranquilo. E que também não termina quando o cara pega o diploma, né? Ele se estende para a vida dentro, no sentido que ele vai ter que a todo instante estar lidando com essas questões jurídicas, com essas questões temáticas. Então, eu queria agradecer a Graziana Donato Punzi de Siqueira, italiana, tudo buona gente, advogada, né, que atua como assessora jurídica da Estrada de Ferro de Campos do Jordão. E, independentemente disso, ela já atuou como escritório, teve atividades em escritório, enfim, já é militante no campo da advocacia já há um bom tempo, uma vasta experiência. E esta Estrada de Ferro está vinculada à Secretaria de Transportes Metropolitano de São Paulo. É professora universitária de Ciências Humanas do Estado de São Paulo, nos polos de Cruzeiro, na FATEC, é isso? FACIC. FACIC, nos polos de Cruzeiro e Pindamonhangaba. É mestre em desenvolvimento de tecnologia e sociedades pela Unifei e agora está terminando o doutorado em planejamento e gestão de território na Universidade Federal do ABC em São Paulo. É um prazer aqui convidá-la e você aceitar para fazer parte de uma discussão tão importante no momento em que as transformações sociais elas estão ocorrendo e, de certo modo, as questões previdenciárias, a flexibilização do mundo do trabalho, as novas formas organizativas, essa disputa no campo do direito ordinário, né, das novas legislações que vão aí mediar as dinâmicas da sociedade. E discutir um pouco sobre isso, da perspectiva da formação do administrador, me parece ser uma coisa muito interessante. E, portanto, mais uma vez, agradeço. Eu gostaria que você fizesse as considerações iniciais no campo da questão do direito previdenciário e trouxesse para a gente uma discussão inicial, né? Fizesse uma apresentação inicial, de um modo geral, às concepções de partida sobre direito previdenciário. Desde uma perspectiva histórica, né, até essas tensões que estão hoje no mundo, na sociedade, de uma forma geral. Tá joia. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, Pimenta. Você sabe da admiração que eu tenho pelo seu trabalho e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que realmente essa é uma função, é muito importante a gente estabelecer essa relação entre o direito e a administração de empresas, e faz parte daquilo que a gente trabalha, né, no campo da interdisciplinaridade, porque muitas vezes são esses conhecimentos, essas discussões aqui que vão ser o administrador ou o profissional de gestão empresarial, ele vai estar enfrentando no dia a dia da atividade dele, da atividade profissional. Então, acho que vale a pena essa discussão, vale a pena a gente estar antenado e, pelo menos, entender de onde vem e para onde vai essas questões jurídicas que acabam determinando esse campo também da gestão, né? Bom, o direito o direito previdenciário, ele é um ramo do direito público. O que significa? O direito público é o direito em que o Estado é parte, são aqueles ramos do direito em que o Estado é parte e ele deve intervir independente de ser
provocado. Então, é obrigação do Estado agir nos ramos do direito público. E os ramos do direito público são vários: constitucional, administrativo, principalmente, mas também penal, tributário e previdenciário. O direito previdenciário, embora o nome nos atraia, nos remeta ao direito à previdência social, né, aos benefícios previdenciários, à atuação do INSS como a gente conhece, ele não é específico, não trata especificamente da previdência social, do INSS. Na verdade, eu costumo falar para os meus alunos que o direito previdenciário, ele trata da seguridade social. Então, ele é previsto na nossa Constituição Federal, lá no artigo 198, que a seguridade social é dever do Estado e direito de todos, independente de contribuição. Então, e é disso que se trata o direito previdenciário, a seguridade social. E o que é a seguridade social? Então, ela é a interação de 3 áreas. Ela é um guarda-chuva jurídico que abrange 3 outros direitos sociais. E eles são o direito à saúde, à assistência social e à previdência. Então, quando a gente fala em direito previdenciário, ele acaba sendo, teoricamente, né, mais amplo do que o que a gente vê na prática, que a gente pensa que são só ações relativas à aposentadoria, aos benefícios do INSS, né, ao que rege, o que é regulamentado pelo INSS. E por que eu estou trazendo esse conceito inicial da seguridade social? Porque a base do direito previdenciário, ela está muito relacionada com a saúde e assistência social. Nos primórdios da nossa sociedade, não só a sociedade brasileira, mas a sociedade como um todo, o que se verificava era que as atuações do Estado, as primeiras atuações do Estado nesse campo foram no sentido de garantir a saúde àqueles que dela necessitassem e também a assistência social, garantir a subsistência daqueles que não conseguiam se prover com o próprio trabalho, né? Deficientes físicos, os idosos. E aí foi esse o conceito básico que levou ao estudo do direito previdenciário, à criação da seguridade social. E quando a gente pensa em termos práticos na sociedade, a gente consegue pensar nas santas casas municipais, né? Santa Casa de Saúde, que são que é a primeira instituição aqui no Brasil, pelo menos, já desde da época do Império ainda, que tratava de assistência social e saúde para aqueles que necessitassem, que não pudessem pagar por esses serviços públicos. E era de iniciativa, na maioria dos casos, as santas casas eram de iniciativa ligadas à religião, né, à Igreja Católica, e o Estado passou a contribuir, a ter uma parceria com essa instituição para prestação desse serviço público. Em relação à previdência, a previdência social, o primeiro caso no Brasil que a gente tem conhecimento foi em 1923, com a lei Hélio Chaves. Carlos Chagas. Não, é Chaves. Eloy Chaves Pimenta. Não, tudo bem. Vamos lá. Carlos Pimenta e Eloy Chaves.
com a Lei Eloy Chaves, que era destinada aos funcionários da rede ferroviária, por coincidência, ligados à Central do Brasil. Então, criou-se um fundo de pensão para esses, especificamente para esses funcionários, em que garantia que, quando eles não tivessem mais idade laborativa, eles teriam uma pensão, teriam uma renda para depois que não conseguissem mais exercer essa atividade. Essa foi a primeira iniciativa no Brasil, muito influenciada por movimentos nesse sentido em outras partes do mundo, especialmente na Europa, e foi tomando grandes proporções e outras classes sociais foram também criando os seus próprios fundos. Então, a partir desse momento, começaram a surgir vários fundos sociais, fundos ligados a classes sociais, por exemplo, os bancários tinham o seu fundo de pensão, os militares tinham o seu fundo de pensão, e as classes sociais eram aquelas que conseguiam se organizar, conseguiam fundar o seu pensar nesse futuro para os trabalhadores das suas classes. Depois, foi só em 1960 que criou-se o que os pais e avós, pais não, acho que dos alunos hoje são os avós e bisavós, chamavam de INPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social. E aí, então, a partir daí, foi criado um sistema unificado de aposentadorias para toda a classe trabalhadora. Então, todos aqueles que contribuíssem, eles teriam o direito de se aposentar lá na frente, e esse instituto, ele garantia também o seguro, né, de quando a pessoa eventualmente não pudesse trabalhar, ainda que temporariamente, como auxílio-doença e casos de impossibilidade temporária de trabalhar. É por isso que, quando a gente fala com pessoas mais idosas, as pessoas não costumam dizer que foram no SUS fazer tratamento, eles falam que foram no INPS, que é esse Instituto Nacional de Previdência Social, que até a nossa Constituição de 1988 era uma coisa unificada. Era o INPS que cuidava da saúde, da Previdência e também da assistência social. A diferença desses três direitos, saúde, assistência social e previdência social, é que saúde é um direito de todos, um dever do Estado, independente de contribuição. Então, o mais rico ou o mais pobre que precisarem do SUS, eles têm o direito de serem atendidos. A assistência social também é um direito de todos, um dever do Estado, independente de contribuição, porém, para ter acesso, né, porque senão não seria possível o governo, o Estado atender a todos sem exceção. Para ter acesso é necessário que se cumpram alguns requisitos. Quais sejam? É preciso ficar comprovada a hipossuficiência, ou seja, que a pessoa não tem condições de se manter ou por si própria ou com a ajuda da sua família, e que né, esse é um dos requisitos, e o segundo requisito é ser portador de alguma deficiência ou os idosos acima de 65 anos. Então, esses são os benefícios da assistência social, que, embora sejam prestados, sejam regidos também pelo direito previdenciário, eles são prestados em parcerias com algumas instituições, como as ONGs, como normalmente os municípios, os seus fundos sociais de solidariedade, que é quem vai pôr em prática esses benefícios
de assistência social. Já a Previdência Social, regulada pelo Instituto, pelo INSS, pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, ela é um direito de todos aqueles que contribuírem. Então, ela é dever do Estado, mas tem acesso à Previdência Social e todos os benefícios nela previstos àqueles que contribuem e, portanto, possuem a qualidade de segurado. Acho que é isso de introdução. Não, fantástico. Na medida que você foi falando, eu fui pensando na minha atuação como advogado, que eu advoguei muito contra a Previdência, né? Que é muito complicado, E você foi colocando várias questões que eu não vou polemizar aqui com os alunos, porque a gente está mesmo na noção básica e tal. Também não vou trazer questões mais quentes, porque, na realidade, talvez essa não seja a sede da gente discutir algumas questões. Mas você toca, o primeiro bloco de questão que você coloca, que eu falei para os alunos marteladamente, às vezes eu acho que falei bastante, talvez não tenha falado bastante, mas é essa passagem do período, nós estamos pensando no Estado democrático de direito, nós estamos pensando na sociedade industrial moderna. Esse raciocínio é um raciocínio ocidental, das democracias ocidentais. Então, aí você coloca uma primeira questão, que é dizer o seguinte, nós fizemos a transição, entre aspas, de um Estado absolutista, monárquico, colonial, no caso brasileiro, colonial, que a igreja tinha um papel fundamental, aí você citou os exemplos da Santa Casa, e fizemos a transição para um período contratual, para um período racional, onde todos têm acesso, todos têm direito. Então você tocou na primeira questão. E aí quando você foi falando, eu fiquei me perguntando, o que é que fez gerar os problemas sociais? Você já tocou nessa questão, só para eu avançar depois na pergunta, você tocou nessa questão, que são os movimentos sociais, são as disputas, eu falei para os alunos o seguinte, que você tem os princípios, a Constituição ela traz os princípios, então você tem os fundamentos lá, dignidade humana, igualdade, liberdade, uma sociedade fraterna, habitação, saúde, moradia, os princípios estão ali impostos, né? Não tem que ter preconceito de raça, tem que valorizar a diversidade, isso está tudo posto. E aí depois, o direito no movimento, ele só se constitui na medida que os movimentos sociais vão fazendo as tensões, eles vão tensionando, e aí nessa disputa, por isso que precisa ter um movimento social reivindicando coisas, porque é nessa disputa que a gente diminui a opressão, que a gente estabelece outros patamares de direitos que gerem o que os princípios estão pondo lá, como dignidade humana, etc, etc. E aí nós temos que romper com algumas intencionalidades mentais da gente, achando que os movimentos sociais, enfim, que são necessários, importantes, para poder, nos jogos de força, o legislador pensar em estratégias para poder dar essa... Pode falar, não precisa entender. Os movimentos sociais, eles são importantes e necessários em todas as vertentes, assim, né? A gente tem e são fundamentais no curso da história, e principalmente do Estado Democrático de Direito, em como para chegar na forma que é hoje e o porquê ele está mudando, porque ele está em constante mudança também, né? Se a gente for pensar do ponto de vista do direito previdenciário, por exemplo, foram esses movimentos sociais, essa luta de classes, em que a classe trabalhadora se viu no momento sem segurança jurídica, sem condições lá atrás, e que, de alguma forma, o Estado precisava garantir esse tipo de direitos para essa classe trabalhadora, e aí a gente viu com os profissionais, funcionários da ferroviários, mas se a gente trouxer isso
mais para agora, para o início do século XX, e a gente verificar, por exemplo, no 2019, a reforma previdenciária, a gente verifica que também são as forças de um movimento social, de uma camada da sociedade, só que é uma outra camada da sociedade. Então, assim, são essas forças sociais que vão determinando e criando e modificando o nosso Estado Democrático de Direito constantemente. Agora, a classe empresarial ela está sendo mais atendida pelo legislador do que foi alguns anos atrás. E isso pode ser modificado no futuro também. Porque, na realidade, isso é um movimento mundial que ele tem fluxo e refluxo, ele vai, ele volta. E nesse sentido, se a gente quiser proteger a própria saúde econômica do sistema econômico capitalista, por exemplo, a gente vai ter que, num futuro breve, fazer outras concessões do ponto de vista de direito, porque senão você não tem o que você coloca muito bem, que é segurança jurídica. Vamos viver em momentos de insegurança jurídica. Então, isso é fundamental. E só para complementar o raciocínio das duas questões que você coloca, a primeira é essa dimensão social, que esse campo de direito previdenciário, ele surge face aos problemas sociais que o modelo de sociedade constitui. Então, por que surge esse campo, essa área do direito que o Estado se propõe a proteger? Porque os problemas sociais desse modelo de sociedade, eles vão aparecendo, aí o Estado tem que, de alguma forma, corrigir, diminuir, reparar, etc. E a segunda coisa que você coloca, que eu acho que do ponto de vista histórico, da construção do direito previdenciário brasileiro, é que o direito previdenciário, como poucos conseguem entender, ele não é só a aposentadoria. Ele é assistência social, ou seja, é minimizar os efeitos desse modelo de Estado, ele é saúde, e ele é previdência. E você colocou muito bem que só pode fazer uso dos benefícios previdenciários quem tem contribuição. As exceções está vinculado a alguma condição de capacidade que a pessoa tem, ou por idade, ou por físico, mental, etc. Mas tem uma questão que eu acho importante, principalmente para o aluno de administração, para ele começar a entender um pouco melhor a dinâmica dessas relações. Por exemplo, ao lado de um sistema público de saúde, você tem um sistema privado, que também ele é público, mesmo sendo privado, e quem rege esse sistema é o Estado. E é engraçado que você paga um plano de saúde, às vezes caríssimo, mas as grandes intervenções dessa perspectiva previdenciária, ela é feita exclusivamente pelo Estado. É o Estado que tem o plano de saúde, em tese, ele cobre as médias, as pequenas e as médias intervenções de complexidade. As de complexidade é um sistema único de saúde que se responsabiliza, como, por exemplo, transplantes de coração, de rim, etc. Como, por exemplo, as intervenções de remédios que custam $30 mil, $7 mil, é o Estado que coloca essa questão. O plano de saúde não, aliás, inclusive determinados tratamentos de câncer, o plano de saúde não cobre. Então, nesse sentido, ainda continua sendo um campo de disputa e necessário, né? Se você pegar, por exemplo, a Covid, o efeito da Covid mostrou claramente o papel do Sistema Único de Saúde, do Sistema Previdenciário Brasileiro, que nós não podemos jogar fora, descartar, para dizer que um é mais eficiente, outro é menos eficiente. Essa discussão, ela fere, no meu ponto de vista, diretamente o princípio constitucional que a gente fala de dignidade humana. Quer dizer, essas mudanças que estão ocorrendo, ela está ferindo a centralidade da ordem constitucional, da segurança jurídica constitucional,
que a gente propõe a dignidade humana. Então, eu queria não queria ficar dando palestra, mas a sua fala foi nessa linha e eu achei muito legal. Eu queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: como é que você pensa o direito previdenciário dentro da ordem social, do ponto de vista das mudanças que a gente está assistindo? Como é que você vê os efeitos disso no campo da prática do direito, né? Por exemplo, o funcionário da rede ferroviária, com essas mudanças, como é que vai ficar a vida desse cidadão, do ponto de vista da ordem organizacional? Então, para eu falar da mudança, como eu vejo o direito, eu acho que o direito previdenciário ele foi uma conquista social muito importante. Então, acho que a Constituição, que eu sou defensora assídua da sobrevivência dela, embora ela já tenha sido tão danificada com seus 32 anos de idade, mas ela traz alguns, como você disse, alguns direitos ligados à dignidade da pessoa humana, ligados a alguns direitos fundamentais que visam garantir, né, a dignidade da pessoa humana, e traz no artigo 6º os direitos sociais, que são deveres do Estado, que é dever do Estado cumprir, né, e exercer esses direitos. Entre eles, saúde, educação, trabalho, e outros, é um rol de direitos. Mas, por ela trazer especificamente a Seguridade Social, eu já acho que é uma grande conquista para a nossa sociedade. Eu acho que é uma grande conquista social mesmo, porque ela dificulta para o legislador, dificulta para o governo, se ele tiver a intenção de abandonar essa obrigação, essa obrigatoriedade do Estado no atendimento à Seguridade Social. Então, dificulta, não impede. É importante a gente falar isso, mas assim, em outros países, e a gente não está falando aqui de países mais voltados ao welfare state, né, ao estado de bem-estar, como foram alguns países na Europa até o início da década de 80, mas o próprio Estados Unidos, a Constituição deles, ela é a mesma desde 1789, eu acho, não sei, e vem perdurando até hoje. Eu queria que a nossa tivesse a mesma força nesse sentido, especialmente nos direitos sociais, e a Seguridade Social é um deles, é um dos mais importantes, eu acho. E é mais difícil para a sociedade modificar para a sociedade não, para os legisladores, né, para o governo modificar esses direitos que estão previstos na Constituição. Então ele tem que atender, sim, mas não é impossível. E a gente viu recentemente, né, em novembro de 2019, a gente viu essa aprovação, essa alteração dos direitos previdenciários, a reforma da Previdência, que foi através de uma emenda constitucional, que, embora tenha sido um processo que, acho que você deve ter, não sei se você passou por isso com seus alunos, mas é um processo que exige uma aprovação mais demorada, mais complexa do legislativo. Ela pode ser feita, não é? A nossa Constituição ela não é imutável, salvo 5 exceções. Então, fora essas 5 exceções, elas podem ser alteradas. E ela foi alterada o ano passado em relação ao direito previdenciário. Isso teve um grande impacto na mídia, teve uma grande repercussão. E
como eu disse anteriormente, essa alteração ela foi um reflexo dessa disputa de forças da nossa sociedade, que antes estava muito, que lá atrás visou atender, exigiu-se que o Estado atendesse o governo, os mais pobres, aqueles que estavam desamparados, o trabalhador. Hoje, nessa disputa de forças, prevaleceram outros interesses. E aí, o trabalhador, aquela pessoa que se vê em condições, no seu momento mais sensível da vida, né, que é o fim da vida, quando ele não tem mais condições de não só de prover o seu sustento, como de brigar para que os outros o façam, ele está sendo privado desses direitos básicos, assim, está sendo cada vez mais privado para desonerar uma outra classe social que está em plena capacidade de se reinventar, diferente dos que foram mais atingidos recentemente. E aí, assim, eu vejo com bastante tristeza, assim, para não dizer outra palavra, as mudanças que ocorreram recentemente. Até para fazer uma pergunta para você nessa linha, porque a preocupação enquanto administrador, formação, é numa ordem social, né, numa determinada ordem social. E aí, as mudanças que vem vindo no direito previdenciário, me parece que ele causa instabilidade nesta ordem social, e que mudanças são importantes, né? Elas não deixam de ser importantes. Elas são necessárias. Eu deixei, nos tópicos, você colocou alguns pontos que você acha relevante. Eu acho que tiveram, não estou dizendo que a reforma previdenciária foi absolutamente errada, não é isso. Eu acho que em alguns pontos ela acertou, ela trouxe coisas como, por exemplo, a gradação do desconto previdenciário. Eu acho que aqueles que ganham mais, faz sentido ter um desconto maior do que aquele que ganha menos, enfim. Eu chego lá, eu explico melhor isso quando a gente falar sobre isso. Mas o grande problema é que, assim, foi sim uma disputa de forças, prevaleceu um grupo social que ele tem uma capacidade, pelo poder aquisitivo, pela posição que ocupa na sociedade mesmo, ele tem uma capacidade de se remodelar, de se reinventar, de melhorar, né? Que é a classe dos empresários, a classe dos empregadores, né? Dos grandes industriais, enfim, dos banqueiros. Eu acho que exatamente, eu acho que é uma capacidade, que é um grupo que está ali, como o próprio nome, que são investidores, são pessoas que estão ali nessa atividade porque assumem os riscos, né? E nesse ponto, eles, ao assumir os riscos, eles sabem que podem enfrentar e se reinventar para mudar as coisas. Já os que acabaram sendo mais atingidos com a reforma previdenciária, que foram os mais impactados, são aqueles que não têm essa possibilidade de se reinventar, que estão realmente no limite, no limiar, assim, da sua capacidade. E isso me toca um pouco. Sem querer cortar, mas é só para formalizar uma pergunta. Quer dizer, você tem, de alguma forma, uma mudança no sistema previdenciário por conta do mais forte nessas disputas, né? E ele tem duas pontas. Eu queria que, se você estivesse tranquila para poder colocar nessas duas pontas, a primeira ponta
é a questão, se a gente vive uma sociedade que a centralidade é o trabalho, a primeira mudança na produtividade da questão do trabalho é que, enganosamente, o discurso é que você vai aumentar a produção ou a produtividade. Mas eu acho que o movimento é ao contrário, vai diminuir a produtividade por conta das características do sistema que se desloca para a rentabilidade, não para a produção do trabalho. Porque talvez seja mais lucrativo em pequenos investimentos do que provavelmente investir na força de trabalho, né? Por incrível que pareça. E a outra ponta que se você sentir tranquila para poder colocar na prática isso, as pessoas vão ter menos vida útil para usufruir do investimento que ela fez, acreditando que ela poderia aposentar, etc, etc, etc. E também, talvez, a diminuição da capacidade de compra, que isso é uma coisa que tem que ser mais para frente. Mas, na prática, como é que você vê isso na prática jurídica, no campo da prática? Na prática, assim, o que eu tenho certeza é que daqui a 15, no máximo 20 anos, a gente vai estar discutindo novamente, vendo nos jornais novamente um projeto de emenda constitucional de reforma previdenciária, porque essa que foi proposta não deu certo, então a gente vai ouvir o mesmo discurso de que a Previdência está falindo, de que a Previdência está com déficit na Previdência e que ela não tem condições de durar. Então, a gente vai ouvir de novo esse discurso de que eu sou a favor da reforma da Previdência porque eu quero garantir que o meu filho ou meu neto também se aposentem e não só a mim. A gente vai ouvir tudo isso. Por quê? Porque, na prática, o que foi alterado não trouxe... trouxe exatamente isso que você falou, essa questão da rentabilidade, trouxe a possibilidade de os trabalhadores, a possibilidade não, o trabalhador ele está se vendo numa situação em que, será que vale a pena? Para que eu quero contribuir? E aí, se você juntar a Previdência Social a outro direito, né, outra alteração legal, que é a carteira verde e amarela, por exemplo, e você junta essas duas coisas, está caminhando cada vez mais, estamos caminhando para informalidade do trabalho, por opção do próprio trabalhador, visando essa rentabilidade, assim, então ele vai cada vez mais se doar, e isso eu não estou falando do trabalhador mais pobre, eu estou falando dos consultores, dos empresários, dos administradores, daqueles que estão na classe média mesmo, que estão no meio aí dessa cadeia de produção, digamos assim. Porque o que será que é melhor? Será que eu será que eu quero ser registrado mesmo pelo meu patrão? Ou será que eu quero ter esse contrato de trabalho para ter esse desconto da Previdência? Ou será que é mais interessante para mim fazer um contrato de prestação de serviço e aí eu recolho lá o mínimo da Previdência e com o dinheiro que eu vou ganhar a mais, eu pago uma Previdência privada, que é o que de fato essa reforma previdenciária trouxe de novo, assim, a previdência privada, ela ficou mais atrativa para o trabalhador da classe média do que a previdência social, porque na previdência social, você vai trabalhar mais tempo, e você não tem essa segurança de que ela vai durar, ela vai ter lá na frente, como aconteceu agora, para os que já estão quase se aposentando, lá na frente pode ser modificada de novo e os seus direitos enquanto contribuintes, embora você já esteja contribuindo há algum tempo, eles serem modificados e reduzidos ainda mais, mesmo depois dessa reforma que a gente já teve. Então, eu acho que, assim,
essa mudança as mudanças na prática da reforma previdenciária, dessas alterações, são muito mais para o trabalhador, para aquela pessoa que está no meio dessa cadeia de produção, porque ela não vai ter interesse a previdência social para ela não vai ser interessante pessoalmente, e lá na frente isso pode mudar, isso vai acabar repercutindo numa desigualdade social muito grande, uma avalanche de problemas sociais que vão repercutir. Além disso, para aqueles que já estão em fase, assim, que estão quase se aposentando, ou que estão no processo, tiveram algumas alterações, algumas repercussões para todos, independente dos mais pobres ou mais ricos, de quanto ganham, para todos que não foram favoráveis, assim. Por exemplo, a professora aposentada, que tem sua própria aposentadoria e que, eventualmente, fica viúva, ela não tem mais, ela perdeu o direito de acumular os benefícios integralmente. Então, essa, por exemplo, foi uma das mudanças da reforma previdenciária. Então, o que se verificava muitas vezes, o que se via, isso é justo. Será que é justo? Sim, aquele que morreu, ele trabalhou a vida toda para garantir, né, contribuiu para ter aposentadoria e para garantir aos seus dependentes o benefício da pensão por morte. E esse benefício também foi diminuído com essa reforma. Então, eu esqueci a segunda parte da pergunta. Não, mas não tem problema. Não tem problema, que a gente está aqui mais numa troca de ideia, num bate-papo e tal, e que tem uma linha, né? Porque nós estamos abordando agora a ordem social, estamos pensando em organização social e os efeitos dessas mudanças na organização social. Então, a curto, médio prazo, problemas sociais graves poderão... É claro que a gente não tem bola de cristal. A gente está levando em consideração os indícios de outros países que fizeram o mesmo trajeto e as consequências, como, por exemplo, o Chile, etc. Tenho dito, não entrando no mérito ideológico, mas entrando no mérito do conhecimento científico até aqui produzido, porque a gente está pensando em ciência, né? A gente ainda entende que a Terra é redonda, né? Que uma série de questões que eu acho que a gente pensa e que a ciência ela é resposta para os problemas sociais, etc. Nesse sentido, qual é o problema do ponto de vista da ciência política, que é o que a gente está discutindo previdência aqui, administrativamente, mas essa intersecção com outras possibilidades, que é o seguinte, nós, o país Brasil, país da América Latina, nós não fizemos o estado de bem-estar social, nós não conseguimos completar o estado de bem-estar social, que seria o grande reparador das desigualdades históricas que nós vivemos no período colonial. E como nós não fizemos a passagem do estado de bem-estar social, qualquer alteração que a gente faça nessa linha de busca pelo bem-estar social é aumento das desigualdades sociais. Então, a médio e longo prazo, as mudanças na Previdência elas vão ter efeitos. E um dos efeitos que eu vejo, vários efeitos, mas um que eu vejo que você toca é que o argumento de que isso vai aumentar a produtividade, etc., eu acho que é o contrário. Quando você tira R$1 de circulação, você eleva de 5 a 7 reais a menos no processo de... Isso é bem keynesiano, é bem capitalista esse meu discurso. E eu estou querendo dizer o seguinte, nem Estado e nem mercado, nessa disputa que eu acho que é uma disputa doentia de dizer quem é o melhor e quem é o pior,
Mas é dizer o seguinte, nessa dimensão da condição da dignidade humana, pensar na economia como um instrumento para gerar dignidade humana implica em pensar uma previdência social que distribua direitos e não retire, né? E nesse sentido, na sua posição, os efeitos, ele beneficia quem sabe lidar, quem tem determinada capacidade de ganho, que vai achatar, eu acho que a classe média vai se achatar em breve. Mas isso vai ter efeito da perspectiva da administração, da perspectiva. Isso vai ter efeito no sistema produtivo. Quer dizer, ou seja, o problema é essa discussão falaciosa que o Estado é incompetente, que o mercado é competente, o Estado é incompetente. Isso do meu ponto de vista, é uma falácia, porque isso muda a ordem da administração das coisas, isso impacta a médio e longo prazo uma cadeia de direitos que são direitos que traz desenvolvimento, né? Então, para fazer uma pergunta e não ficar nessa observação, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que eu estou tentando dizer de forma bem prática é o seguinte, nós vamos aumentar o próprio esvaziamento do sistema de previdência. E nós vamos deslocar isso para quem sabe lidar com o dinheiro, para quem tem capacidade de guardar, economizar, de se preparar para o futuro, porque quando a gente é jovem não tem problema, mas quando você chega depois de 50, você começa a tomar os remedinhos, custa caro, frequentar mais médico, dar mais passeadas em hospitais, e o final da vida, depois do meio, na descida, ele tem um custo muito maior para as pessoas, né? E o custo ele é mais alto, não é um custo proporcional, progressivo, né? A minha capacidade econômica não garante que eu vá ter o mesmo acesso a um sistema de saúde, a um sistema de assistência. Ele é desigual, ele é assimétrico, né? Ele não é simétrico. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E assim, tem um outro porém, assim, como a reforma previdenciária, ela não garante, ao invés dela influenciar o aumento de ganhos, ela acaba influenciando o esvaziamento da Previdência, isso onera o Estado num outro ponto de vista, que é nos outros dois campos da Seguridade Social que não deixaram de ser obrigação do Estado, que é a saúde e assistência social. Por quê? Vamos pensar do ponto de vista do empregado, dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho hoje. Por que eu vou começar a recolher hoje e eu vou ter que trabalhar 40 anos? Se eu trabalhar 15 anos, eu vou receber um salário mínimo. E se eu trabalhar 40, se eu trabalhar hoje, trabalhar 35 anos, 30 anos, eu não vou recolher, ainda não vou receber 100% do que eu teria direito. Esse valor vai ser um percentual. Por que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar por conta própria, vou recolher deixa lá na frente, nos últimos 15 anos, então eu recolho, já que é para pegar 60% ou um salário mínimo, de qualquer forma, eu vou recolher lá na frente, não faz questão. Não faz questão de ser agora. O que acontece? O direito na Constituição ainda está previsto, ainda é obrigação do Estado. Uma das formas de financiamento desse trabalho do Estado, que é a prestação desse serviço, ela está arriscada. Por quê? Porque você está esvaziando essa obrigação está esvaziando a Previdência, né? Os contribuintes previdenciários, você está afugentando os contribuintes previdenciários. Acho que essa é a colocação mais correta. E aí, da onde eu vou tirar dinheiro para garantir para aqueles que precisam agora
saúde, assistência social, e os que já fazem jus à aposentadoria. Como que eu vou sustentar isso? Eu vou ter que tirar de algum lugar, porque já existe uma coisa em direito que chama direito adquirido. Então, aqueles que já tinham o direito antes da alteração da lei, até o dia em que a lei foi alterada, esse direito tem que ser mantido pelo Estado. E isso vai ter que sair de algum lugar. E isso acaba repercutindo na diminuição de outros serviços públicos, no enfraquecimento do Estado, numa forma, não estou dizendo enfraquecimento do Estado naquela forma que todo mundo quer, né, gente, encurtamento do Estado, mas não, ao mesmo tempo que as pessoas acham que é melhor o Estado a diminuição do Estado para fortalecimento do mercado, como você disse, da iniciativa privada, as pessoas ainda entendem que é obrigação do Estado a prestação de determinados serviços, como segurança pública. Ninguém está achando que a segurança pública vai ficar para sempre. Cada município vai ter a sua polícia, não é nem municipal, porque municipal tem cada delegado de polícia de cidade vai criar a sua própria empresa de segurança. E os municípios, as pessoas vão ter que pagar para ter segurança. Ninguém quer isso. Só que se a gente está deixando de tirar, né, criando possibilidade para as pessoas fugirem de ser contribuinte, não terem interesse em ser contribuinte porque está reduzindo direitos, você acaba repercutindo na possibilidade de o Estado lá na frente ter que tirar de outros campos dos direitos sociais para investir nesse que já é obrigação dele, que a obrigação já está assumida, ele tem que cumprir. Você tocou numa coisa muito legal, quer dizer, mesmo algumas atividades, mesmo elas sendo gerenciadas pelo setor privado, a responsabilidade é do Estado, né? Nesse sentido. E é uma responsabilidade constitucional, né? Não é uma responsabilidade. E aí, na prática, a gente vai cobrar isso do Estado. Então, por mais que a gente fale, o Estado tem que diminuir, tem que ir mesmo para a iniciativa privada. Eu acho que tem que ir mesmo, abandona a Previdência Social, vamos para a Previdência Complementar, vamos para os bancos, e é muito mais... Ainda não é assim, porque existe uma parcela da sociedade que pode fazer essa opção, mas tem uma parcela que não pode, e aí isso vai repercutir nos outros direitos sociais dos quais a gente ainda exige, que o Estado exerça. Mas não é fácil, não. O estilo que a gente vive a vida é muito difícil a gente se autoprogramar. Poucos têm uma capacidade de... Não, estou falando no melhor cenário possível. Melhor cenário. Nada vai acontecer comigo. Eu queria fazer uma pergunta nessa linha de raciocínio do direito constitucional do Estado, que é assim, mas do ponto de vista jurídico, qual é a garantia legal? Qual é a garantia legal que uma previdência privada tem para efetivamente... Qual é o critério legal, não o critério fundamental na lei, não, mas qual é o campo de garantia legal que a estrutura privada tem para poder garantir que eu ponho lá todo mês meu dinheirinho e tal, e daqui a 30 anos eu vou tirar aquele dinheirinho? Qual é a garantia legal? Não tem, porque se o banco falir, que normalmente essas cartas de crédito elas são vendidas, são cedidas para outras instituições bancárias que vão... Inclusive, se eu posso ser pessimista ao extremo, o próprio Estado pode comprar lá na frente essa obrigatoriedade. Nós vamos pagar 3, 4 vezes uma coisa. Exatamente. Porque, só para lembrar os alunos, que o que nós estamos falando aqui é em cima de princípios constitucionais, né? Ontem nós trabalhamos algumas ideias constitucionais que no campo do mundo tributário, que a gente vai falar isso em breve, que ele vai dizer o seguinte: os tributos
de alguma forma, eles são cobrados para garantir, inclusive em momentos de crise econômica, em momentos de grandes calamidades econômicas, o Estado pode criar, dar conta para a gente pagar. E normalmente quem paga é a classe média, porque quem tem. Quem tem capacidade de lidar com o jeitinho brasileiro, esse aí escapa, né? Então, essa é a pergunta, qual é a garantia que a gente tem? Então, na verdade, o que regula a previdência privada, né, os planos de capitalização, os planos de previdência privada, são esses contratos são contratos regidos pelo direito civil, contratos particulares, né? Claro que tem uma legislação que orienta e algumas normas devem ser cumpridas, mas não há essa garantia de que o serviço será prestado independente se o mundo acabar ou se a gente tiver uma pandemia e lá na frente e vai ser cumprida a qualquer custo. Não há essa garantia, a não ser que o Estado absorva essa função. Porque, como é a iniciativa privada ela está exposta a esses riscos, né? E pode acontecer de você virar um credor de uma instituição insolvente, que não vai ter condições de arcar com aquilo que ela assumiu. Pode acontecer. Né? Diferente do Estado, que você tem... pode até demorar, né? A gente sabe que as ações previdenciárias são ações bastante longas, que demoram, mas você recebe. Agora, a iniciativa privada pode chegar à insolvência e as pessoas podem realmente não terem esse retorno que lhes é previsto. A diferença entre o direito, a previdência pública, né, a previdência social, o regime geral de previdência e o regime privado de previdência, é essa questão da vontade, da voluntariedade. Então, eu contribuo o quanto eu quero e se eu quiser. Não é essa obrigatoriedade do regime geral de previdência. Mas, da mesma forma como a instituição, a princípio, não tem essa segurança de que você vai pagar para sempre e sempre, você também não tem essa segurança de que tudo vai dar certo e lá na frente você realmente vai ter esse benefício desse banco privado. Claro que existem os bancos públicos também, que também têm os regimes previdenciários privados, e aí há uma certa segurança, porque esses bancos, eles também têm capital do Estado, né? Então, é mais difícil ter esse tipo de risco, esse tipo de problema de falência, de não cumprimento da obrigação, mas não está totalmente descartado. E aí, é o que eu falei, também pode acontecer de lá na frente, com o esvaziamento da Previdência Social, tirar dinheiro dos bancos públicos ou vender os bancos públicos para investir nos outros serviços, e aí também ficamos... Isso é um risco de projeto, que aí já é outra coisa, que é o projeto de condução das políticas, né? O meu ponto de partida, independentemente dessa disputa ideológica de direita e esquerda, que eu acho que isso é uma bobagem, que não estou dizendo que é uma bobagem, né? Mas essa tensão produzida em cima de questões centrais para a dignidade humana, né? Ela fere a Constituição desde o princípio. Mas o que eu estou tentando dizer nessa linha de correlação é o seguinte: a economia não é um domínio
do capital, né, do capitalismo. A economia, ela é um domínio da organização da sociedade. É claro que em determinados momentos a economia tende para o mercado dizer para onde a gente vai, em alguns momentos você tende para o Estado, em outros momentos você tende para uma perspectiva mais da condição humana, enfim, é uma disputa que está ali. Do ponto de vista da Constituição, dos princípios que regem as relações sociais, a minha crença jurídica é que a economia tem que estar a serviço da dignidade das pessoas, da dignidade do homem, da superação da desigualdade. A economia, ela não pode estar a serviço de interesses de uns ou de outros. Ela tem que estar, por exemplo, a moderna economia atual, ela vai dizer o seguinte: a economia pouco importa se o PIB está caindo 3, 4, pouco importa se o PIB está subindo 10. A preocupação não é com o crescimento econômico, é com a qualidade dos investimentos que se faz para você diminuir desigualdade, para ter mais simetria nas relações sociais. Eu acho que essa é a grande diferença quando a gente pensa de uma perspectiva de princípios e tal. E, nesse sentido, a Previdência, ela é distribuidora de possibilidades, de segurança, de certezas, vou dizer. De certeza que se eu trabalhar, eu vou poder ter, no final, uma vida digna. Porque agora, quando a gente é jovem, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas quando a gente vai envelhecendo, a vida vai mudando, o olhar da vida muda. Então, é importante você ter um campo de garantia. Do empresário dono, né, do empregador, isso também, a princípio, valeu a pena. No primeiro momento, isso valeu a pena. Por quê? Vamos pegar do ponto de vista da participação, né, da contribuição. Então, se antes o empregador contribuía com 12% do salário do empregado, e o empregado contribuía com 8%, para dar um total de 20% da contribuição previdenciária. Hoje isso mudou. A parte do empregado, ela vai de 7,5%, e aí depois eu queria fazer um comentáriozinho sobre isso, de 7,5% a 14%. Tudo bem. Então, e aí, para o empregador, isso diminuiu, foi para 7%, ou seja, na folha folha de pagamento não, nas contribuições sociais do empregador da empresa, isso trouxe um impacto positivo, né? Só que, a longo prazo, a gente corre esse risco do mercado de trabalho não ser atrativo e um dos pontos ser a falta de segurança jurídica da Previdência Social. Então, se você não tem essa segurança, não tem isso, o mercado de trabalho não é atrativo, as pessoas vão tentar outras formas e assim, não dá para dizer que o empregador, ele vai sempre ganhar com com a falta de empregados, assim, com a pessoa não querer ser os direitos trabalhistas. Não dá para garantir isso, porque ao mesmo tempo que você não dando tantos direitos trabalhistas para a pessoa, você também está criando outras possibilidades. Você está tirando um vínculo ali da relação de pessoalidade e subordinação entre trabalhador e empregador, que se a pessoa não tiver esse vínculo, não necessariamente vai ser garantido um bom serviço prestado. Né? Então, tem uma série de repercussões que, à primeira vista, pode ser, legal, meus impostos, minhas contribuições sociais diminuíram muito, legal. Mas será que isso, na prática, para o administrador, para o empresário, isso vai repercutir positivamente? Nossa, você tocou numa questão que eu não tinha nem atinado, muito legal, porque isso caminha na ideia que a gente está trabalhando na disciplina, de dizer que o sistema jurídico, ele também faz a manutenção
do próprio sistema, da própria organização. Imagina você trabalhando no RH, você precisando de um profissional com competência, mas você não tem retorno atrativo econômico para ele. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo de família. A minha filha, Maria Tereza, jovem, ela é formada na USP, fez ciências atuariais e tal, já trabalhou em vários grupos famosos aí, que eu nem sei o nome, KGM, RPM, esses grupos de consultoria. Hoje ela trabalha no banco, trabalha na cabeça de chave do Banco Bradesco. E ela falou pro cara lá, seguinte, eu não vou mais trabalhar aqui não, cansei. Não vou trabalhar. Ela falou, por quê? Porque meu salário não aumenta, as coisas não aumentam, e outra, agora eu estou perdendo. Ela foi enumerando que ela estava perdendo. Estou perdendo isso, estou perdendo aquilo, outro. Eles deram um jeitinho lá e seguraram ela. Daí ela perguntou, por que vocês não me seguraram? Não deixa eu ir. Ela falou assim, não, é porque o processo de seleção para arrumar alguém no nível que você está, eu vou demorar uns 4 anos para achar alguém no nível. Pelo valor que eu estou te pagando. Ele mesmo confessou que está pagando baixo. Então, o que eu estou querendo dizer? Essas mudanças também, a médio prazo, pode ser que tenha efeito direto na questão da qualidade do serviço prestado, exatamente. Exatamente. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que a pessoa que está no campo da gestão, ela tem que olhar não só do ponto de vista do financeiro, assim, do que imediatamente isso vai repercutir em lucro imediato. A gente tem que pensar também no que isso vai repercutir em lucro a longo prazo, em outros tipos porque o capital não é só o capital monetário, né? Não é só o lucro do dinheiro, tem o capital humano da empresa, tem a questão da qualidade do serviço prestado, e aí isso influencia na atração ou não de consumidores, ou distanciamento de consumidores, de mercado consumidor. Então, tudo isso tem uma bastante relevância. Eu tenho alguns fatos, né, alguma notícia de algumas empresas que têm mais sucesso, garantindo mais benefícios aos seus empregados, além daqueles previstos na lei, né, no que é a obrigação do empregador, do empresário. Elas têm mais sucesso a longo prazo do que aqueles que buscam o contrário, assim, nesse sentido, porque muitas vezes é necessário, a precarização extrema do trabalho, ela leva a uma má qualidade do serviço prestado, e também perde-se aquele vínculo duradouro entre empregado e empregador, que é importante muitas vezes, né? E isso reflete lá na frente, com certeza, em outros prejuízos para o empresário. Então, nesse sentido, eu acho que tanto a reforma da Previdência quanto outros direitos sociais que estão sendo alterados, como, por exemplo, a carteira verde e amarela, que é um outro assunto, elas refletem nisso, assim. Eu acho que é muito complicado. No primeiro momento facilita sim para o empresário, mas lá na frente não há essa garantia. Acho que a gente vai caminhar para ter um surto de vários MEIs, vários empresários individuais, e eles vão pular, se você está me pagando bem, mas se outro amanhã me pagar 10% a mais, eu vou para lá. Você, enquanto meu empregador, não tem garantia de que eu vá continuar aqui. Né? Então, a ideia de aumento de... Vamos isso a gente não tem bola de cristal, mas vamos supor que isso vai mudar muita coisa dentro do que a gente chama de ordem social e também das organizações, que é o tempo que vai dizer
quais são as consequências disso. Com uns 10 anos a gente é capaz de medir as consequências disso do ponto de vista da Previdência e as consequências disso no mundo organizativo, etc., na questão da informalidade, do aumento de leis, né? A gente tem exemplos que, inclusive, até a dimensão do urbano, da leitura do espaço urbano, algumas prefeituras têm, algumas empresas têm trabalhado, ao invés de pagar o funcionário, você obriga ele a fazer uma meia e ele é um prestador de serviço. Exatamente, essa é uma a precarização do trabalho dessa perspectiva, né? Mas eu estou satisfeito com essa questão da ordem social, porque eu tenho que aproveitar você, nós temos mais uns 10, 15 minutos ainda, e aí eu queria aproveitar você, porque nós não chegamos na metade da nossa discussão, mas eu acho que a metade, um pouco com Deus já é muito, né? Mas se a gente falou da ordem social, nesse sentido, nós já falamos um pouquinho, mas talvez se você quiser precisar, que tipos e que alcance do direito. Quem é que tem. Eu vou melhorar a pergunta. O direito previdenciário, então, nessa situação de mudança, vai proteger quem? Né? Qual é a preocupação dessas proteções previdenciárias? Porque eu acho que a questão da assistência social e da saúde, você falou muito bem, é um direito universal ainda, então o Estado não é responsável. Mas a Previdência me parece que há um deslocamento para outro lugar, né? Então, nesse sentido, quem protege e para que protege? Né? O que é o direito? O direito previdenciário protege a quem? Então, a Previdência Social, ela é uma garantia é um seguro, né, para o contribuinte, para o trabalhador, né, que quando ele já não tem mais condições, essa capacidade laboral, essa capacidade de continuar trabalhando. Então, ela visa garantir o trabalhador em situação de idade avançada, isso na teoria e do ponto de vista dos benefícios previstos, dos benefícios previdenciários que são previstos. Ela visa proteger o trabalhador que está em idade avançada, que não consegue mais trabalhar, e aquele que está temporariamente, uma incapacidade temporária de labor, né, de trabalho. Seja por motivo de doença, por motivo de prisão, por exemplo, no caso do auxílio reclusão, auxílio maternidade, né, o salário maternidade também. Então, sejam quais forem os motivos que aquele contribuinte, aquele trabalhador que está regularmente, que possui a qualidade de segurado, que qualidade de segurado é quando você está contribuindo para a Previdência Social, você possui a qualidade de segurado. Então, se você está contribuindo a qualquer tempo, você pode pedir um benefício previdenciário, aquele que você fizer jus, né, guardados os requisitos. Então, por exemplo, se eu estou contribuindo há 2 anos, eu não posso pedir aposentadoria. Não é isso. Então, mas se você estiver contribuindo e preencher os requisitos previstos para os benefícios previdenciários, você pode pedir esse benefício, você pode requerer esse benefício. Essa é a qualidade de segurado. E ela não dura para sempre. Não basta você ter trabalhado 10 anos, parar de trabalhar 20 e achar que você tem a qualidade de segurado para sempre. Não tem. Essa qualidade de segurado, ela dura de 12 a 24 meses no máximo, depois que você para de contribuir. Então, isso serve para todos, não só para os empregados, como para os empresários, para todos aqueles que são contribuintes obrigatórios. E os contribuintes obrigatórios não são só os empregados, os empregadores também são contribuintes obrigatórios, né? Assim como os empresários individuais,
os contribuintes individuais também são contribuintes obrigatórios. Todos aqueles que oferem renda são, por lei, obrigados a contribuir para a Previdência Social, justamente para garantir que o serviço seja prestado para toda a sociedade. E aí, o que a Previdência Social prevê são os direitos aos contribuintes que deixam de ter a capacidade laborativa, seja parcial ou totalmente temporária ou permanente, atendendo a ele ou a seus dependentes, garantindo-lhe a sua subsistência. É isso. Ficou claro? Muito legal. Eu vou desligando que é para a conexão ficar mais interessante, porque às vezes ela vai, mas no geral tá legal. Eu achei muito legal isso, inclusive você falando uma coisa que eu... não é porque eu sou empresário que eu não vou contribuir para a Previdência. Aliás, deve contribuir, deve. Por que deve? Porque a garantia está lhe dada, está posta. Ele pode aposentar, precisa aposentar com o mesmo valor que ele recebe, mas ele tem a garantia de se aposentar, de ter porque tem um momento que você para, né, a vida da gente útil, tem um momento que você para, você não aguenta, ninguém aguenta trabalhar até morrer, né? Então, nesse sentido, é muito legal essa sua fala. Já que a gente caminhou para essa perspectiva, eu queria saber de você o seguinte, alguns exemplos de questões previdenciárias a partir da sua visão e da sua experiência profissional, alguns casos que você achou interessante. Eu, quando advogado, teve um caso que, com a justiça previdenciária, ela é na esfera federal, né? Quando você não tem um juiz federal, você entra na esfera estadual. Uhum. Ou seja, é interesse da União, a competência da União, mas você pode, quando na ausência desse lugar de uma justiça federal, você pode entrar na justiça estadual. E aí eu entrei num processo de revisão, porque aposentou e em algum momento o Estado parou de calcular os reajustes do mesmo jeito que quem estava na ativa. E quem estava aposentado, o cálculo começou a ser diferenciado. Aí ela me procurou, fizemos o cálculo, enfim, né? Estudei bastante e entrei na justiça. Entrei e ganhei a primeira instância, segunda, ganhei na terceira e tal. A mulher morreu. E eu recebi o dinheiro. Aí a pessoa não tinha herdeiros. Olha que situação. A mulher não tinha herdeiros. Ela deixou bens. Ela tinha bens. Não tinha nenhum herdeiro, nem herdeiro direto, nem colateral, nem indireto. Estava feia coisa. E aí eu falei, e agora, como fazer com esse dinheiro? Fiquei acho que uns 18 anos para receber. E uma bolada, era coisa assim, algo em torno de 100 mil reais, 120, era muito dinheiro. Você acredita, menina, que eu arrumei, apareceu um parente da mulher, assim, sei lá de onde apareceu, um gato. E aí eu consegui pagar, fiz até inventário direitinho, mas eu fiquei tão preocupado com isso que essa ideia da celeridade da justiça, se é uma justiça previdenciária, se a preocupação é gerar a dignidade da pessoa no momento da vida, essa mulher tinha que receber o dinheiro em vida, e não o outro parente receber numa situação de morte, né? Então, um dos requisitos agora, pelo menos, é que quando você tem uma causa de baixo valor, você tem mais rapidez. Mas essa é uma justiça que precisava ser... Mas isso é rapidez relativa, viu, Fernando? É uma rapidez bem relativa, porque, assim, embora
ela seja mais rápida, né, ainda vai levar aí 2, 3, às vezes chega até a 5 anos, assim. Eu tenho casos de salário maternidade, por exemplo, que a mãe foi receber, acho que ela fez o aniversário de 10 anos dos filhos, que eram gêmeos, dos filhos com salário maternidade. Então, isso é bem... Tive também caso aí não foi especificamente da Previdência Social, mas é regulado pelo INSS, que é o LOAS, né, o benefício continuada, que a pessoa conseguiu receber, acho que 2 meses do LOAS, e aí veio a falecer, mas ela brigou um tempo, assim, direto no INSS, em briga administrativa, e acabou precisando entrar na justiça para poder ter esse direito, e assim mesmo ainda foram uns 2 anos, para que fosse reconhecido. E aí, são essas questões dos requisitos mesmo, assim, a lei, ela é muito... você tem que cumprir todo esse cliente, por exemplo, ele havia contribuído por um tempo, mas esse tempo não chegava a 15 anos, que garantia a ele o mínimo, né, de contribuições previdenciárias para aposentadoria por idade, mas ele também não conseguia, como ele já tinha 65 anos, ele não conseguia o benefício da prestação continuada porque ele já tinha contribuído lá atrás. E aí foi necessário entrar na justiça para que reconhecesse, assim, a questão da hipossuficiência existia nesse caso em apreço, ainda que ele tivesse contribuído lá atrás, ele não se estava querendo a aposentadoria por idade, e sim o benefício da prestação continuada, e aí isso não tinha que ter influência. O INSS não queria aceitar porque ele já havia sido contribuinte. Então, ele não se encaixava nos requisitos da prestação continuada. Muito complicado, demorou um tempo, mas aí a decisão foi nesse sentido, de que a hipossuficiência, enquanto requisito para a prestação da assistência social, existia no caso em apreço, né? Essas ações estão no campo do direito da declaratória? São ações declaratórias? Essa foi a ação declaratória. Ação declaratória de direito. Interessante. Muito interessante. Quer dizer, o juiz ele é obrigado a declarar uma situação que o INSS já sabe. A minha pergunta é a seguinte: será que não falta aqui a sensibilidade também do sistema administrativo para reconhecer esses direitos? Que parece que a sensibilidade do sistema também é tudo, né? Se o sistema não é sensível, ele não captura. E sensível, às vezes, passa pelo local que você entra com a ação, a jurisdição do sistema previdenciário. Exatamente. Quando eu advogava, eu tinha as minhas agências do INSS preferidas aqui na região. Tinha algumas que eu não ia de jeito nenhum, tinha outras que eu ia, e tinha algumas assim, se a aposentadoria é especial, é melhor a agência de tal cidade. Se é aposentadoria ou auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, é melhor em tal lugar por causa do médico perito. Então, acontece muito isso, exatamente por isso que você falou, não há um padrão na prestação de serviço administrativo, e falta sensibilidade de um ou outro para olhar para o caso a caso e identificar os requisitos preenchidos. Se eu posso, são duas coisas que eu queria perguntar para você. A primeira não era uma pergunta, é uma consideração, mas levando em consideração a formação dos alunos que é na administração. Quer dizer, se você tem a cabeça voltada para uma sociedade da competição, em que você acha que isso não é um benefício, é um custo para o Estado e tal, essa pessoa não está no lugar certo para trabalhar, porque ali é o seguinte:
quem acessa o sistema previdenciário, ele acessa direitos, ele não está buscando os benefícios, não é um benefício que o Estado vai dar, é um direito. Exato. É um direito garantido ali. Então, nós não podemos dificultar o direito. Nós temos que evitar fraude, evitar simulações, né? Mas o direito está ali garantido. E aí, por isso que eu estou dizendo que da questão da acessibilidade. Quando o administrador, o gestor, quer seja ele técnico, quer seja ele formado em administração, mas o gestor que está ali, ele tem que ter uma mentalidade de que um cidadão, ele é portador de direitos, e aí ele precisa fazer essa leitura não como um custo, ele não é um custo para o Estado, eu não sou um custo para o Estado, eu sou um sujeito, um cidadão. Então essa é a primeira vertente. A segunda vertente que você falou, que o advogado, na prática, ele descobre qual é o melhor. Taubaté, como Taubaté era muito grande, eu ia nos dias específicos, quando as pessoas mais sensíveis estavam coordenando. Então, eu tinha muita dificuldade de perder, porque eu sempre valorizei o direito do outro. Aí eu escolhia os médicos, os peritos, os mesários, que eram que tinham essa visão mais de cidadania, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Eu tenho vários exemplos, mas eu não vou ficar aqui mandando exemplos, mas para os alunos perceberem que a administração é saber encaixar a técnica do administrar ao conjunto de direitos. Você tem que saber esses critérios jurídicos, né? Então, nesse sentido, é muito legal. A gente está chegando no final, infelizmente, foi muito legal estar com você aqui, mas eu queria que você fizesse, antes de eu agradecer e de fechar, as suas considerações, ou alguma coisa que você queira falar, que você ache importante dizer para mim, para você, para os alunos, enfim, né? Eu queria, obrigada, né, pelo convite de novo. Eu acho que você falou uma coisa agora que é bastante interessante, e isso tem que ser visto do ponto de vista da gestão, que é a questão do olhar com empatia, né, para o direito do trabalhador, para o direito da pessoa, porque, por ser um direito social, ele está se valendo daquele direito hoje, mas você pode se valer desse direito num outro momento da sua vida, no futuro próximo ou distante. Você também pode fazer questão desse direito, né? Exigir esse direito para si, né? Então, nem sempre, acho que é interessante a gente olhar com um pouco de empatia para isso. E valorizar o capital humano também, eu acho que é bastante importante, além da questão financeira, a questão do lucro. Eu acho que a valorização do capital humano, ela vai talvez, a um prazo mais longo, trazer um retorno positivo para o negócio, seja ele, se o administrador estiver enquanto empregado ou empregador, acho que esse olhar de empatia e a valorização do capital humano é muito importante, assim, em qualquer área de gestão. E do ponto de vista do direito previdenciário, eu acho que é bastante relevante a gente entender como essas mudanças como essas mudanças repercutiram na nossa na economia, na sociedade atual, e para poder evitar algum tipo de prejuízo lá na frente, como, por exemplo, assim, eu acho que as leis estão aí, estão aí para serem seguidas, elas podem ser alteradas, mas para isso, sim, é importante que as pessoas se manifestem e se unam nesse sentido, né? Haja esse movimento social nesse sentido para ser alterado, enquanto não alterar, elas estão aí. E
do ponto de vista da gestão, é importante se atentar a elas de uma forma geral, para que isso não reflita em grandes prejuízos, assim, porque outra ação que eu já tive também foi questão de débitos, foi em relação a débitos previdenciários que os empresários, os empresários não quitaram e fizeram ir lá na frente, embora o direito adquirido, né, o direito do contribuinte, ao ter lá a sua carteira de trabalho registrada e comprovar isso para o INSS vai pagar para o contribuinte, mas ele vai cobrar do empresário também. Então, eu acho e aí, nessas cobranças, não se esqueçam que os débitos previdenciários e fiscais estão na frente dos processos de falência e tudo, são prioritários, e aí o leão vem primeiro, assim. Então, vale a pena, nesse ponto de vista também, se atentar para a legislação previdenciária sempre que estiver pensando na administração mesmo do negócio. Eu queria agradecer. Ontem eu brinquei com os alunos em aula, disse que 3 dívidas que você não pode deixar de ter, que o professor meu de Direito Civil falava. A primeira dívida é com o Estado, não pode dever com o Estado, porque o Estado te pega, falha você, te prende também em determinadas situações. Não pode ficar devendo para ex-mulher, né? Porque a ex-mulher também te prende. E não pode ficar devendo para Deus, porque na hora do ajuste de contas você tem problema. Mas eu queria agradecer muito a sua participação, é rico. Eu acho que acertei muito em convidar você, e eu sou suspeito para dizer, né, no sentido de que a gente sempre respeitou o seu modo de pensar o mundo, pensar a vida, e eu fico muito feliz de você estar aqui ajudando, e na medida que a gente for caminhando, quem sabe a gente se cruza aí nos caminhos da vida. Muito obrigado. Queria encerrar essa sessão e, enfim, outras oportunidades elas virão. Obrigado, viu? Tudo de bom.